Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala que nós, como Teus servos, estamos dispostos a Te ouvir. Queremos verdadeiramente estar sentados aos Teus pés, como Maria, escolhendo a melhor parte. Ajuda-nos, Senhor, com toda distração, com toda dificuldade. Faz, Senhor, com que a nossa atenção esteja toda voltada para Ti. É nossa oração, Senhor, no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós temos exposto a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Essa é a nossa quarta mensagem sobre essa epístola. E a intenção do nosso coração é nós vermos nessa epístola princípios que fazem com que nós nos tornemos uma assembleia bíblica e espiritual. Esses irmãos eram a alegria de Paulo, a coroa de Paulo, a esperança de Paulo e a glória de Paulo. Quando nós lemos a primeira epístola aos Coríntios, nós vemos que a igreja dos Coríntios tinha muitas dificuldades e precisou ser corrigida de muitas formas. Também quando nós abrimos naquela carta às igrejas da Galácia, nós vemos que muitos deles estavam se desviando da fé, se apartando do Evangelho, se tornando legalistas e precisavam de uma apresentação genuína do Evangelho. Aos Efésios, Paulo fala sobre o orgulho, sobre a altivez deles, porque o conhecimento muitas vezes ensoberbece. O amor é aquele que torna a vida cristã uma vida de edificação. Aos Filipenses, nós vemos que haviam divisões entre os irmãos, a ponto de Paulo citar o nome de duas irmãs, Evódia e Sintique, para instruir elas a pensar concordemente no Senhor. Mas essa igreja era a coroa de Paulo, do pastoreio de Paulo. Não há nenhuma repreensão com relação a eles. E é bem interessante porque até mesmo nas questões da contribuição, da vida generosa, quando Paulo vai falar aos coríntios, Paulo dá o exemplo dos macedônios, que da sua pobreza abundaram em generosidade e se doaram a Deus e aos irmãos por amor de Deus. E eles eram um exemplo, como nós vamos ler, por exemplo, nessa mesma epístola, no capítulo 1, verso 8, eles se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Deles havia repercutido a palavra do Senhor. Deles havia ressoado como se
como uma trombeta a palavra do Evangelho de Deus. E Paulo disse que não havia necessidade de acrescentar coisa alguma, porque os outros mesmos diziam que o efeito que a visita dos apóstolos havia tido no meio dos tessalonicenses. Eles receberam a palavra no meio de muita tribulação e com alegria no Espírito Santo. Então, naquela época, não era fácil ser cristão naquele lugar. Talvez era até uma sentença de morte. Por isso havia tanta pureza no meio daquela igreja. Porque você, hoje, pode aderir a um movimento cristão e você não vai ter nenhum dano com isso. Você não vai ter seus bens saqueados, você não vai ter sua saúde tirada de você, você não vai ser afligido fisicamente. Na época deles, não. Na época deles, se tornar um cristão era trocar as coisas desse mundo pelas coisas celestes. E podia ser que, talvez no mesmo dia que eles recebessem a Cristo, eles perdessem a sua vida. Mas o Senhor Jesus disse que aquele que perder a sua vida da alma, a achará para a vida eterna. Então essa igreja se torna um modelo para nós, irmãos. E a gente já viu os versos 1 a 5 na nossa última exposição. E na anterior nós vimos o valor da palavra de Deus, e ainda estamos sobre esse tema, se os irmãos percebem. Ainda estamos sobre os resultados de quando a igreja se torna preciosa para nós, porque ela é o próprio Cristo andando com seus pés e mão e boca, é o seu corpo nessa terra. E é a única maneira de expressarmos que amamos a Deus, quando amamos os irmãos. Hoje nós vamos olhar um pouco sobre a maneira de sermos reanimados mediante a fé da igreja. E é isso que nós vemos a partir do verso 6, quando Paulo diz agora, com o regresso de Timóteo, ele tem aquele relatório com boas notícias da fé dos irmãos na Macedônia. E veja as expressões que Paulo usa, irmão. Nós estamos, irmãos, firmados no Senhor. Nós estamos alegres no Senhor, ele diz. Ele diz assim no verso 6. Agora, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, de como guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás nós também a vós outros. Ele fala, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós. Pelo quê? Pela vossa fé. Apesar de todas as nossas privações e tribulação. E o verso 8, irmãos, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Veja que versículo importante o verso 8, irmãos. Reavivados pela fé dos irmãos. Irmãos, agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então, uma das maneiras, irmãos, pelas quais nós recebemos ânimo da parte de Deus, é através do testemunho que outros têm alcançado a fé e que permanecem na fé. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então, ouvir que o Evangelho está avançando, apesar de todas as dificuldades, trazia vida ao espírito desses obreiros. Trazia vida ao espírito daqueles que estavam servindo. E esse foi um encorajamento de Paulo por meio da vida dos tessalonicenses. É bem importante nós aprendermos essa lição, irmãos. Por exemplo, em Atos, capítulo 18, a palavra de Deus nos diz que Paulo estava na igreja de Corinto e sofrendo muita dificuldade. E a Bíblia diz no verso 9 desse capítulo que o Senhor apareceu a ele e disse a ele assim, não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto, e ele diz, estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal. E segue o texto dizendo, pois eu tenho muita gente nessa cidade. E qual foi o resultado disso? A Bíblia nos diz que ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O Senhor estava com ele, o Senhor tinha muita gente naquela cidade. E isso era o quê? Um encorajamento
para ele servir a Deus. Ele foi reavivado nesse momento por conta da fé dos irmãos. Senhor, se tu tem muita gente nessa cidade, esse é um motivo para mim continuar te servindo, continuar pregando, continuar ensinando, para que o teu nome seja propagado e para que o Senhor alcance para ti os frutos do teu trabalho, Senhor. Veja, irmãos, esse é um encorajamento também para nós. O Senhor tem muita gente na cidade de Joinville. Nós somos um pequeno grupo que fazemos parte da igreja nessa cidade. Então nós devemos orar pelos irmãos. Nós devemos ter consciência disso. Devemos trabalhar para a edificação da igreja, de todos aqueles que Cristo recebeu. Se Cristo os recebeu, são nossos irmãos e irmãs. Precisamos, irmãos, ter um coração alargado pelo Senhor. Precisamos ser libertados do espírito sectário. Precisamos ser reavivados quando vemos o Senhor sendo revelado a outras pessoas, a fé de outros irmãos e irmãs. Precisamos ser reanimados por isso. Seguindo o nosso texto, então, a primeira coisa que nós vamos ver, irmãos, é um amor que se manifesta, como está no nosso texto, em cuidado. Como nós vimos na nossa última exposição, Paulo ficou privado da presença de Timóteo para que houvesse edificação entre os tessalônicos. Ele mandou Timóteo a Tessalônica, ficou sozinho. O que isso nos ensina, irmãos? Que o amor sempre se manifesta em cuidado. O amor não é algo teórico, né? O amor é algo extremamente prático. Ninguém pode dizer que ama a Deus e não ter cuidado dos irmãos. Esse, por exemplo, é o tema da primeira epístola do apóstolo João. Aliás, nessa primeira epístola, você vê que esta é uma das provas que nós somos verdadeiramente cristãos. Como João diz nessa mesma epístola, primeira epístola, capítulo 4, verso 21, ele diz: ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. No capítulo 3, verso 16, nós podemos ler o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então eu vou começar a dizer: irmão Pedro, como eu te amo, Pedro. Jean, como eu te amo, Jean. Isa, como eu te amo. Daniel, como eu te amo. Não, irmãos. O texto continua dizendo assim. Veja, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E como isso acontece na prática? Ora, aquele que possuir, estou seguindo o texto, bens nesse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João diz isso: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Deus tranquilizaremos o nosso coração. Os irmãos percebem como João está falando de um amor prático, irmãos? Um amor que se manifesta em cuidado, em serviço. Então não é muito difícil nós medirmos a nossa realidade espiritual. Nem eu, nem você temos dificuldade agora entendendo isso. Por quê, irmãos? É só observarmos o quanto nós temos nos envolvido com o cuidado prático das ovelhas do Senhor. Então, esse texto nos ensina dessa forma, irmãos. Paulo abriu mão do seu principal cooperador em benefício da fé dos tessalonicenses. Por que ele fez isso? Porque ele os amava com o amor de Cristo Jesus. E como nós lemos do capítulo 3, verso 1 a 5, o texto diz assim: ele não podia mais suportar o cuidado pelos tessalonicenses. E por isso pareceu a ele bem ficar sozinhos em outra cidade. E ele enviar Timóteo, ele fala de Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. E por que ele fez isso? Porque amava os irmãos e esse amor se manifestava em cuidado. E ele diz: para em benefício da vossa fé, confirmar-vos
e exortai-vos. Ele fala: irmãos, eu estava preocupado com vocês. Vocês não devem se inquietar diante das tribulações. Vocês sabem que vocês estão designados para isso. Ele estava preocupado com eles, porque no meio das tribulações, Satanás poderia fazer eles fraquejarem na fé. Como ele diz no verso 5. E fazer com que o trabalho deles se tornasse inútil entre os tessalonicenses. Isso é um amor, irmãos, que se manifesta em serviço. Isso é um amor que se manifesta em cuidado. E agora ele tem boas notícias da fé deles, por meio de Timóteo. Se os irmãos quiserem abrir em 2 aos Coríntios, capítulo 8, eu gostaria de citar esse texto para os irmãos. Porque esse mesmo amor de Paulo está também impresso no espírito dos tessalonicenses. E ele usa eles de exemplos para os coríntios. E ele fala assim a respeito deles, 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, e entre elas Tessalônica. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E em profunda pobreza deles, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e até acima delas, se mostraram o que, irmãos? Voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então, irmãos, para os coríntios, Paulo disse: sejam generosos, cooperem, contribuam na vida dos outros. Sabe o que ele via nos Tessalonicenses? O contrário. Paulo: nós desejamos participar da assistência aos santos. Nós estamos aqui, não esqueça de nós. Ah, vocês são pobres. Não, nós almejamos participar do serviço aos santos. Essa é a nossa demonstração de amor voluntário. É um amor que se expressa em cuidado. Nós nos entregamos voluntariamente a Deus e pedimos a você, pedimos encarecidamente que nós participemos dessa graça, da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram o que, irmãos? Aqui está o segredo, irmãos. A si mesmo, primeiramente ao Senhor. E depois a nós, pela vontade de Deus. Os irmãos percebem, irmãos? Aonde, quando, como esse amor se manifestará em nós? Quando estivermos totalmente consagrados ao Senhor. Esse é o exemplo dos Tessalonicenses. Se deram voluntariamente ao Senhor. E então, podem se dar uns aos outros pela vontade de Deus. Por isso que Paulo ficou tão feliz com o regresso de Timóteo. Os irmãos entendem, irmãos? Porque viu o caráter de Cristo formado naqueles irmãos e irmãs, que se manifestava na prática. Então, eram pessoas pobres, porém generosas. Esse é o espírito maravilhoso que nós podemos ver nesses irmãos. E quanto nós podemos aprender com eles, irmãos. Por isso, eles se tornam um modelo de uma assembleia bíblica e espiritual. Porque eles se deram a Deus. Eles conhecem que tudo é de Deus. Irmãos, isso é o que diz o Salmo 90, verso 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence a Ele. Todas as coisas que nela existem, todos os habitantes dela. É isso que também diz Ageu capítulo 2. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós podemos nos consagrar a Ele, tendo ciência de que Deus não deve nada a ninguém. Tendo ciência que Deus realmente cuida de nós. E que nós podemos realmente estar dispostos a cuidar uns dos outros. E assim nós manifestamos o amor de Cristo.
Se os irmãos lembram, nessa mesma epístola, capítulo 1, verso 3, Paulo faz menção, recorda diante de Deus de 3 coisas, e que nós vamos falar elas essa noite, mas nós começamos com o amor, porque ele começou com o amor nos versos. Mas lá ele começa da operosidade da vossa fé, ou seja, uma fé que trabalha, e nós já vamos ver isso, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os 3 pilares da vida cristã. Uma fé que funciona, que trabalha, um amor que se dedica ao outro em serviço e uma firme esperança em Jesus Cristo. Amém? Vamos seguindo o nosso texto então, verso 6. Paulo fala que eles sempre guardavam grata lembrança dele. Essa era a informação que Paulo recebeu de Timóteo. Agora, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, o que ele trouxe? Boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e de que sempre guardais grata lembrança de nós. É isso que está escrito na sua Bíblia? Isso é um coração grato, irmãos. Uma das coisas mais difíceis de lidar é com a ingratidão. E muitos servos de Deus são desencorajados do serviço por conta da ingratidão. Por outro lado, irmãos, quando nós vemos um coração agradecido diante do Senhor, por causa do serviço prestado no Senhor, então isso é de grande encorajamento. Paulo está falando isso a respeito dos Tessalonicenses. Vocês trazem sempre grata lembrança de nós. Paulo foi animado pela gratidão deles. Então nós devemos nos perguntar, irmãos, se temos sido gratos a Deus e se nós temos sido gratos àqueles que estão servindo a nós no Senhor. Os irmãos sabem que em Hebreus, no capítulo 13, há uma instrução sobre como devemos lidar com aqueles que estão servindo no Senhor. Verso 13, 2 vezes ele vai falar sobre isso. Ele fala no verso 17 assim: obedecei os vossos guias e lhes sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma. Os irmãos percebem, irmãos? Como quem deve prestar contas. Esse é o papel daqueles que estão servindo. Eles velam pelas ovelhas de Deus, pastoreiam o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, mas como cooperadores de Cristo nesse trabalho. Mas onde está a outra parte disso? Para que façam isto como? Com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. É esse o coração de Paulo e o coração dos Tessalonicenses. Paulo está cuidando como um pastor dos Tessalonicenses. E da parte dos Tessalonicenses, eles estão trazendo ânimo e alegria ao coração de Paulo, fazendo com que o serviço dele se torne leve, fazendo com que haja alegria no coração dele no serviço, e não gemendo. É verdade, irmãos, muitos cooperadores de Deus estão gemendo por causa da falta de cuidado, da falta de zelo e da ingratidão daqueles que estão sendo servidos. Mas Paulo está falando aqui que vocês devem cuidar dos seus guias, vocês devem obedecer àqueles que têm uma fé, estão guiando vocês na palavra, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Os irmãos percebem como isso é importante, irmãos? Como isso é essencial, termos um coração grato, primeiro a Deus e depois àqueles que estão servindo o Senhor, que estão dando a sua vida por nós no Senhor. Graças a Deus, os irmãos que nos conhecem sabem que não estamos advogando em causa própria. Cada um dará contas
de si mesmo a Deus. Não é verdade? Mas a gratidão, irmãos, é uma expressão do amor de Cristo. Ou seja, é uma expressão de amor. Então nós somos gratos pelos irmãos que servem e nós demonstramos a nossa gratidão àqueles que estão servindo para a edificação do corpo de Cristo. Mas o texto segue dizendo assim, que estes tessalonicenses desejavam muito ver Paulo, da mesma forma como Paulo desejava ver eles. E nós já vimos isso na nossa exposição, quando nós falamos do valor da família de Deus. Paulo diz, ora irmãos, nós, verso 17 em diante, orfanados do capítulo 2, por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, ele diz, com tanto mais empenho diligenciamos com um grande desejo ir ver vocês pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, ele diz, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. E agora ele descobre que não era só da parte dele que havia esse anseio, esse desejo, mas também da parte dos irmãos em Tessalônica. Então, realmente, irmãos, os irmãos em Tessalônica eram imitadores do apóstolo Paulo e do Senhor. Os irmãos percebem isso, irmãos? Eles tinham o caráter de Cristo impresso neles. Como nós falamos, Paulo expressou que gostaria de estar com eles, e agora nós vemos neles esse mesmo caráter impresso. Eles almejavam pela volta do apóstolo Paulo. O que é isso, irmãos? Isso é uma expressão de amor. Isso é um amor que se manifesta em serviço, em cuidado, em desejo. Isso é algo que revela uma grande alegria. O que é isso, irmãos? Saudades. Saudade dos irmãos. Desejo de ver o rosto dos irmãos. Não é algo teórico, irmãos. Não é, irmão Luiz, como eu te amo, irmão. Não, é algo que arde no coração dos filhos de Deus. Eles têm um anseio por estar junto com os outros. Então, viver isolado, irmão, é uma contradição para um cristão. Não há como um cristão não ter alegria quando o povo de Deus está unido. É a mesma expressão do coração de Deus manifesta no coração deles. É a mesma expressão do coração de Jesus revelada no coração deles. É a mesma manifestação de Cristo que se manifestou nos apóstolos no coração dos tessalonicenses. Irmãos, eu soube que vocês desejam muito nos ver. É isso que Paulo está dizendo. Da mesma forma como nós desejamos ver vocês, ver a face de vocês, vocês nos anseiam. Vocês anseiam por ver o nosso rosto. Aquilo, irmãos, que nós amamos é aquilo que nós buscamos. Guarde isso dentro do seu coração. Você tem tempo para aquilo que você ama. Então não é difícil nós vermos a nossa condição. Precisamos simplesmente observar onde estamos ocupando a nossa vida e o nosso tempo. É essas coisas que nós amamos. Os irmãos estão me entendendo bem, irmãos? É muito simples. Onde nós estamos gastando a nossa vida? É essas coisas que ocupam o nosso coração. Esse é o objeto do nosso amor. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Quando Deus é o objeto do nosso amor, então nós o desejamos, queremos estar com Ele. Como isso se manifesta na prática? Quando amamos os irmãos. Como isso se revela? Desejando ver os irmãos, querendo estar junto com o povo de Deus, naquele lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É o coração de Deus, é o nosso coração. É isso que temos em Cristo. Essa é a expressão prática de amor, irmãos. Saudade, anseio, desejo, resolução de estar junto,
um movimento em direção a isso. É isso que nós amamos, é isso que estaremos ocupando o nosso tempo. Os irmãos conseguem me compreender, irmãos? Não fica difícil vermos a nossa condição, irmãos. Não fica difícil. E o verso 7 diz assim, cheguemos um pouco adiante. Agora nós vamos ver uma fé que consola. Um amor, primeiro, que se manifesta em cuidado. Um amor que se revela em cuidado, nós vimos. Ele se revela em cuidado, em gratidão, em um coração pela presença dos irmãos. Mas o que diz o verso 7? Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé. Apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então a fé dos irmãos pode trazer consolo em meio à privação e tribulação. Acho que nós não pensaríamos isso por nós mesmos, não é verdade, irmãos? Nós dobramos o joelho e dizemos, Senhor, quantas provas, quantas dificuldades, Senhor. Manda um anjo, Senhor. Socorrer-me nesse momento de dificuldade. Aí o Senhor manda um irmão. Não, Senhor, é um anjo. Não queria o irmão. Não queria a igreja. Não queria a comunhão. Queria um anjo. Será que nós não estamos nessa situação, irmãos? Mas o que Paulo diz? A fé dos irmãos consolou o coração dele. Independente das tribulações e das privações. As privações é escassez mesmo. A tribulação é ser espremido, como ele mostra várias vezes, por exemplo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 4, no capítulo 11. Tantas provações, tantas dificuldades, mas ele podia ter alegria no Espírito Santo. E aquelas privações e dificuldades acabavam tornando ele mais forte, e ele consolava os irmãos com a mesma consolação com as quais ele foi consolado por Deus. E a fé dos irmãos era uma injeção de ânimo para ele, diante das privações e tribulação. De fato, irmãos, se nós estudarmos a vida do apóstolo Paulo e de todos os outros apóstolos, qual vai ser o distintivo da vida deles? Provas, lutas, escassez, tribulação. Eles deram todos eles a vida pelo Evangelho. Eles foram forjados no fogo da luta. Eles foram forjados em meio à prova da fé deles. Como um fogo que purifica o ouro. Como uma pedra de toque que prova aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. E aqui, irmãos, quando nós falamos de tribulação, privação, nós sempre temos que ter essa mesma perspectiva do Novo Testamento, que ela sempre tem uma questão dupla envolvida. Em meio à tribulação, sempre há consolo da parte de Deus. E esse consolo nos vem de que maneira, irmãos? Através da vida dos irmãos e irmãs. Através do crescimento dos irmãos e das irmãs. Na comunhão da igreja. Esse é um dos meios pelos quais Deus traz consolo ao nosso coração. E para Paulo, qual era o consolo? Saber que eles estavam firmes no Senhor. Que a fé deles era inabalável. É interessante, irmãos, se nós pensarmos como somos recompensados nessa vida através do crescimento dos outros. Nós somos tão egoístas, muitas vezes tão contaminados pelo pecado, que nós pensamos no nosso próprio bem-estar, no nosso próprio crescimento. Por isso que uma frase dessa entra tão atravessado muitas vezes no nosso ouvido. Irmãos? Sim, irmãos. Sim, diz o apóstolo Paulo. Nós fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então, irmãos, quando estamos cooperando com Cristo, Ele mesmo está produzindo frutos em nós e através de nós. Isso gera
consolação para o nosso próprio coração. Eu estou cooperando com a vida do Daniel. E o crescimento da vida do Daniel em Cristo, apesar de todas as minhas dificuldades, tribulações e angústias, o crescimento dele, a firmeza da fé dele, ele permanecer em Cristo, ele estar crescendo em Cristo, é consolo para a minha alma. Esse é o Espírito de Cristo, irmãos. Esse é o Espírito de Marcos 10:45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando esse Espírito de Cristo verdadeiramente está operando em nós, então é assim que nós veremos a nossa vida sendo manifesta, essa vida de Deus em nós sendo manifesta, em serviço ao nosso semelhante. Parece que é uma coisa que eu estou ligado, e não é que parece, é de fato, com o Isa, organicamente. E o crescimento dele é o meu crescimento. E o aumento da fé dele em Cristo me consola, independente da minha aflição. Há uma ligação orgânica da igreja, irmãos. Ainda que um membro esteja sofrendo, ele é consolado pela fé do outro. Isso que nós vamos ver por trás de uns aos outros, reciprocamente, que nós vemos tantas vezes no Novo Testamento. Até mesmo quando Paulo está escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso de número 9 em diante, ele diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. E veja qual era o desejo dele e qual era o objetivo da oração dele: suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, ele diz, a fim de repartir convosco, o quê? Algum dom espiritual, para que sejais confirmados. E se você parasse aqui, você ia dizer assim: ah, Paulo, o grande Paulo, o gigante Paulo, está querendo ir até Roma para, através do seu dom de apóstolo, edificar a vida dos irmãos. Mas essa é a metade da verdade. Porque o próximo verso diz assim: isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Os irmãos percebem, irmãos? Qual era o desejo do apóstolo Paulo? Visitar os irmãos em Roma, servi-los e ser servido, e ser confortado. Que serviço é esse? É um serviço recíproco, é um serviço que você dá e você recebe da outra parte, não uma troca, mas um fluir de vida, irmãos. E ele precisa explicar: isto é, para que na companhia de vocês, irmãos, nós reciprocamente, como uma via de mão dupla, nos confortemos juntos, por intermédio da fé, o quê? Mútua. Essa é a fé que nós estamos falando. Amém? E em terceiro lugar, então, já falamos do amor que se manifesta em cuidado, da fé que consola. Em terceiro lugar, nós vemos a firmeza que produz vida. Verso 8, maravilhoso, irmãos. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Que importante, irmãos. Nós deveríamos perceber que a vida cristã é uma questão de vida ou morte. A vida cristã é uma questão de vida ou morte. Irmãos, agora vivemos. E do que depende a nossa vida? Vocês estarem firmes no Senhor. Irmãos, se nós pensássemos que é uma questão de vida ou morte, tudo mudaria na nossa vida. Preste atenção em mim, irmão. Se amanhã você descobrisse uma doença, você não ia fingir que ela não existisse.
caso ela afetasse a sua vida. Você correria no médico, você venderia o seu carro, tudo que você tem, sua casa, e correria para descobrir aquilo que é e tratar. Não é verdade? Porque era uma doença relacionada à vida ou à sua morte física. Nesse plano mais baixo. Então, irmãos, seria muito bom que o Senhor abrisse os nossos olhos para o dilema que todos os cristãos estão envolvidos durante a sua peregrinação nessa terra. Viver em Cristo ou viver na carne é uma questão de vida ou morte. Andar no Espírito ou andar na carne é uma questão de quê, irmãos? Vida ou morte. É uma questão de ou remir o tempo ou andar como nécio, como um louco nessa terra. E você pode andar assim, irmão, por muitos anos. Muitos anos. Eu posso andar assim por muitos anos. Se fosse uma questão de uma doença física, de modo algum, nenhum de nós aqui ficaria inerte com relação a ela. Por quê? Porque é uma questão de vida ou de morte. Já dizia o irmão Austin Sparks, ele dizia, nós estamos batalhando pela vida. Por isso, quando Paulo fala em 1 Timóteo 6 a Timóteo, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Desde o Éden até agora, irmãos, todos os redimidos estão travando uma batalha pela vida. Não é pouca coisa. É uma questão de vida ou morte. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne dá para a morte. O pendor do Espírito, para a vida e paz. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Por isso que Tiago, na sua primeira epístola, eu estou citando Romanos capítulo 8, a partir do verso 5. Por isso que Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, diz que nós podemos ser adúlteros no que concerne a nossa relação com Deus. Quando nós estamos associados com o mundo, e assim nós nos constituímos inimigos de Deus. Deus tem ciúme de nós, irmãos. Deus tem um zelo santo por nós. Os irmãos podem ler isso lá na epístola de Tiago, capítulo 4. Verso 4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. O que ele se constitui? Inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão que afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em vós. Quando o povo de Israel trocava Deus por outros deuses, o que era, irmãos? Adultério espiritual. E a mão de Deus era pesada sobre eles, porque Deus queria que eles fossem fiéis. É uma questão de vida ou de morte, irmãos. E o texto continua dizendo, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Sabe o que é o ânimo dobre, irmão? É um olhar dividido, um coração partido. Esse é o ânimo dobre. É um coração que ora está voltado para o mundo, ora está voltado para Deus. Voltado para o mundo, inimizade contra Deus. Voltado para Deus, vida e paz. Então, se nós tivermos isso em mente, irmãos, tudo vai mudar no nosso procedimento. Nós não estamos falando de qualquer coisa, é uma questão de vida ou de morte.
É uma questão daquilo que nós estamos manifestando, aquilo que nós estamos gerando nessa terra. Qual é, irmão? É vida ou é morte? As nossas palavras contêm vida ou contêm morte? Qual é a nossa situação, irmãos? E ele segue dizendo: se é que estáis firmados no Senhor. Agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. A ideia é se é que vocês estão em pé, se é que vocês estão inabaláveis, se é que vocês permanecem na condição que nós deixamos vocês em Cristo. Essa é a nossa condição, irmãos. E quando nós lemos Romanos capítulo 14, quem nos coloca de pé, quem nos faz permanecer de pé, é o próprio Cristo. Então aqui nós temos uma ideia dupla. Nós temos uma ideia que nós habitamos em Cristo, firmes em pé em Cristo. Ele é o nosso lugar de habitação e Ele também é o agente que nos mantém firmes nele. Ele é o lugar seguro e Ele é aquele que nos mantém seguro nele. Quem és tu que julgas o servo alheio, Paulo diz, para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé. E Paulo diz, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então em Cristo nós permanecemos de pé. E para aqueles que estão servindo, quando vê um filho de Deus em pé, firme no Senhor, inabalável, o que acontece, irmãos? Essa é a sua vida. Eles são reavivados. Por quê? Se vocês permanecem firmes no Senhor. É isso que Paulo está dizendo. E aonde que essas verdades nos conduzem? Ao verso 9 e 10, que nós vamos passar bem rapidamente. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Que pergunta longa, né? Que ações de graças podemos tributar a Deus? O amor desinteressado, abnegado, o amor que é revelado em serviço, que é demonstrado em gratidão e pelo desejo de comunhão, a fé que produz consolo, a firmeza que gera vida nos irmãos. Tudo isso conduz, sabe aonde, irmãos? A um culto de ações de graças a Deus. Tudo isso retorna a Deus em gratidão. Essas realidades, quais são, irmãos? Um amor que se manifesta em serviço, uma fé que consola, uma firmeza que produz vida. Aonde elas conduzem? A um culto de ação de graças a Deus. Não só isso, elas conduzem a uma fé, aliás, a orações incessantes diante de Deus. É isso que ele diz, orando noite e dia. Elas conduzem a uma motivação de um serviço para o crescimento da fé. Se os irmãos perceberem, aqui nós temos um ciclo contínuo da vida cristã. Nós temos a fé que opera, nós temos o amor que se expressa em serviço, nós temos a firmeza da esperança em Cristo, e tudo isso deságua aonde? Em ações de graças, em orações contínuas, em motivação e vida para o serviço do crescimento. E começa de novo, uma fé que trabalha, um amor abnegado, uma firmeza da esperança em Cristo, que vai gerar o quê? Ações de graças, uma oração contínua, mais motivação para o serviço a Deus. E assim nós vamos crescendo, e não acaba, irmãos. Isso está por trás daquilo que Paulo diz, para reparar as deficiências da vossa fé. Como ele fala aos Filipenses, nós devemos crescer mais e mais no amor, uns para com os outros e para com todos. Crescer mais e mais em Cristo. Nós não vamos alcançar o final disso. Nem mesmo na eternidade vamos alcançar o final disso. Vamos estar crescendo em Cristo todos os dias. Os irmãos percebem o que está por trás disso, irmãos? Imagina se eu ou você pensar, não, irmão, já estou suficiente. Não tem mais nada para avançar. Estamos melhores que Paulo então, não é, irmãos?
Porque em Filipenses capítulo 3, verso 12 em diante, ele diz: não que eu tenha já obtido a perfeição, não que eu tenha já alcançado ou tenha obtido a perfeição, ele diz. E ele diz: mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que foi conquistado por Cristo Jesus. Ele fala: irmãos, vamos ler lá, irmãos, para não ficar só parafraseando. Gálatas capítulo 3. Aliás, perdão, irmãos, Filipenses capítulo 3. Estou com Filipenses na cabeça e falando Gálatas. Filipenses capítulo 3, verso 12, diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Então, se nós pensamos que já avançamos no final da nossa fé, que não temos nenhuma deficiência a ser suprida na nossa fé, estamos melhor que Paulo, não é verdade? Ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele diz assim: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. Qual é o sentimento dele? Ainda não alcancei, estou prosseguindo para o alvo. Há muitas debilidades e deficiências na minha fé que devem ser supridas, e na sua também, irmão. E podemos ser melhores em Cristo do que somos hoje. E se o Senhor nos der centenas de anos nessa terra, e se pudéssemos ter a vida dos patriarcas, de viver 900, 1000 anos, quando chegássemos a completar 1000 anos, ainda não teríamos alcançado tudo que podemos alcançar em Cristo. Isso nos coloca onde, irmãos? Coloca numa condição de aprendizes, coloca numa condição de discípulos, coloca numa condição de que pessoas que ainda não chegaram no final da sua carreira. E nos estimula o quê? Nos estimula a crescer mais em Cristo. Nos estimula a avançar por meio de uma fé que trabalha. Essa é a fé que Tiago fala na sua epístola, capítulo 2, a partir do verso 14. É uma fé viva, que revela que você é um cristão genuíno. Porque a fé sem obras está morta. Se a sua fé não opera, não existe fé. Você é como um espírito, você é como um corpo sem espírito. Se o seu amor não se manifesta em cuidado, não existe amor. Se realmente você não está disposto a esperar no Senhor e permanecer, manter-se em pé no Senhor, onde está a sua vida cristã, a minha vida cristã? Essas coisas que redundam em ações de graças, irmãos. Essas coisas que fazem haver orações contínuas diante de Deus. Essas coisas que geram vida, motivam o serviço. Ver Cristo sendo formado nos irmãos e nas irmãs. Era por isso que Paulo gemia, até que Cristo fosse formado neles. É por isso que geme o Espírito de Deus. Esse é o zelo, o desejo do Espírito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Uma fé que trabalha, um amor que se manifesta em cuidado, irmãos, que tem realidade de expressão, uma firmeza de esperança, uma perseverança em pé em Cristo, redundando em ações de graças a Deus, em oração incessante, em motivação contínua para o serviço. O Senhor nos ajude, irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Porque nós reconhecemos que a Tua palavra, ela não volta para Ti vazia, Senhor. Ela prospera naquilo que ela é enviada.
Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a responder a Ti, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que pensam que vivem e estão mortos. Senhor, aviva, Senhor, os espíritos mortos. Senhor, dá clareza, abre os olhos, Senhor, como alguém que é tirado das águas, Senhor, que consegue respirar, que consegue enxergar o horizonte, Senhor. Senhor, liberta do cativeiro do inimigo, Senhor, para Ti mesmo, para o Teu reino, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor. Senhor, ajuda-nos a ver que não existe um cristianismo assim. É uma falsa fé, Senhor, um falso amor, uma falsa esperança. Ajuda-nos, Senhor, a verdadeiramente ser reavivados e reavivar, Senhor, por meio da fé. Ajuda-nos a viver uma vida de fé, Senhor, a viver uma vida de amor que funciona, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, que as nossas esperanças muitas vezes estão nas coisas dessa vida, Senhor. Ajuda-nos a pôr os olhos em Ti. Tem misericórdia de nós. Nós oramos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, que o Senhor faça-nos ver, Senhor, quantas riquezas nós temos em Jesus. O Senhor nos abençoou com tudo o que precisamos, Senhor. Tudo está disponível no Teu Filho, Senhor. Ajuda-nos a, Senhor, parar de lutar contra Ele. Senhor, como alguém que está se afogando, Senhor, e não para de se debater, Senhor. Possamos parar de nos debater contra Ti, para podermos ser tirados de Ti, Senhor. Tirados por Ti das águas, Senhor, desse mundo. Ajuda-nos a parar de espernear-nos contra Ti, Senhor. Parar de dar coices contra o Teu aguilhão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Salva-nos, Senhor. Possamos depender de Ti, porque tudo aquilo que precisamos está no Teu Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade habite em nós.